Lucas 17, semelhança do que a gente meditou ontem, hoje a gente vai seguir na mesma direção, refletindo um pouco sobre o que o Senhor Jesus está nos fazendo olhar para trás. E no capítulo 17, o Senhor Jesus nos mostra dois exemplos que devem ser levados em consideração nas nossas escolhas diárias e nas respectivas consequências delas. Por isso, o título da nossa mensagem de hoje traz uma importante lição para nós em relação a tudo que precisarmos escolher diante da nossa vida. Misericórdia e juízo, a verdade inseparável do Deus imutável. E longe de querer fazer rima, mas essas duas palavras elas estão sempre ligadas, tanto a misericórdia e juízo quanto a imutabilidade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala a respeito desse advento que aconteceu há tanto tempo atrás, inclusive do ponto de vista do tempo de Jesus. Então, quando Jesus estava pregando aqui em Lucas 17, ele faz com que as pessoas pensassem acerca de um advento que aconteceu há milhares de anos atrás, que é o dilúvio. E mais uma vez, o Senhor Jesus aponta na direção de outro acontecimento do passado, bastante marcante daquele povo, os judeus, que era a destruição de Sodoma e Gomorra. E a destruição de Sodoma e Gomorra, para nós ainda é mais assim, motivo de reflexão, porque nós sabemos de um habitante em especial que morava lá e que foi salvo, que é Ló. E nós conhecemos a salvação de Ló pelo que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala conosco de como Ló era uma pessoa que buscava viver corretamente. Porque muitas vezes a gente, por uma leitura somente no livro de Gênesis, a gente podia chegar a uma interpretação equivocada, porque Ló fez escolhas erradas e essas escolhas erradas trouxeram consequências muito dolorosas para ele e para toda a sua família. Mas, ainda assim, a graça de Deus estava sobre a vida de Ló. E Ló é tido na Bíblia, nos apresentado na Bíblia como um homem íntegro, como um homem correto. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Eu vou fazer a leitura do versículo. Ontem nós paramos no versículo 26. Eu queria fazer a leitura com vocês a partir do versículo 20, para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Eu tenho sempre feito isso nos nossos últimos encontros, para que a gente possa conectar melhor a nossa linha de raciocínio. Então aqui no capítulo 17, Jesus é questionado, no versículo 20, por fariseus acerca do reino de Deus. E Jesus então diz a eles que eles estavam pensando no reino de Deus de uma maneira muito equivocada. Eles estavam pensando no reino de Deus como algo meramente físico. E o reino de Deus, ele traz essas duas verdades entrelaçadas, que para nós é difícil entender, mas que sempre existiram, que é a verdade, o mundo espiritual e o mundo físico. Por mais que a gente não enxergue com os olhos naturais o mundo espiritual, ele existe. E ele é mais importante do que o mundo físico. Por isso o Senhor Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, mesmo a gente não enxergando, mesmo a gente não percebendo o reino de Deus no nosso meio, não só dentro de nós enquanto pessoas regeneradas, mas no nosso meio enquanto pessoas que habitam nesse planeta que nós chamamos de planeta Terra, apesar de 3/4 dele ser feito de água. Então o homem sempre seguindo essa linha de ir contra aquilo que é a lógica que está diante dos seus olhos. No versículo 22,
Jesus então aproveita aquele questionamento, e a gente já falou em outros momentos como os fariseus sempre eles se aproximavam questionando Jesus, não no intuito de aprender, mas no intuito de colocar Jesus à prova. E Jesus então ele aproveita esse momento para ensinar os seus discípulos, e ele diz no versículo 22: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não o vereis. Como nós muitas vezes, se a gente não aproveitar a oportunidade que o Senhor nos concede de usufruir dos meios de graça, como a ministração, a comunhão, a leitura da Bíblia, a própria oração, tudo isso pode ser tirado da gente. E temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que aqueles que honram o Senhor, por ele serão honrados. Mas aqueles que desprezam o Senhor receberão o seu desprezo. E vos dirão, versículo 23, ei-lo aqui ou lá está, não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então Jesus aqui, ele começa a falar e a conectar essas duas situações, que é a vinda do reino de maneira visível e a consumação final, como a gente já estudou, os 4 pontos, né, da nossa cosmovisão: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Jesus então mostra que o cumprimento total da profecia iria acontecer no momento da sua volta em juízo sobre toda a terra. E ele diz que antes desse juízo viria a misericórdia, mas a misericórdia, ela trazia consigo uma obra que precisava ser feita, que era o sacrifício substitutivo de Cristo. Então, a misericórdia nos alcança, de maneira que Deus não é injusto, porque se eu e você somos perdoados dos nossos pecados, Deus não simplesmente apagou os nossos pecados, mas Ele pagou os nossos pecados na cruz, porque Deus é sempre justo, Ele não muda. Então aqui ele explica isso e ele diz: mas importa que primeiro ele, o Messias, aquele que tem as chaves do reino, padeça muitas coisas e seja rejeitado. Mas como assim? Rejeitado por aqueles que deviam estar esperando ele com alegria? Exatamente, porque eles estavam com o coração no lugar errado. Jesus nos ensina no Sermão do Monte, o irmão José nos ministrou recentemente, que aonde está o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. E o coração dessa geração, com certeza, não estava no céu, estava nas coisas da terra, e por isso eles rejeitaram o Messias que veio para eles em primeiro lugar. Versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, e foi o que nós falamos ontem sobre os dias de Noé, falamos um pouco sobre o que está escrito em Gênesis, nos capítulos de 6 a 9. Assim como nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, aqui essa parte de comer e beber, os irmãos entendem bem. Amém? Aleluia? Então, eu acho que entende até bem demais. Não, porque tem... Sempre quando algum irmão come um pouco a mais, não, é porque a jornada é longa. Então, come e bebe, que a jornada, longa. Boa jornada para diarreia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem que aprender a fazer tudo para a glória de Deus. Tem que comer também para a glória de Deus. Então, aqui, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E aqui, em momento nenhum, Jesus está mostrando essas coisas como negativas. Né? Como alguém pode dizer, casar é alguma coisa ruim, ou
comer e beber. Não, Jesus está dizendo que são as coisas, são os acontecimentos mais triviais da vida do ser humano. Então, comer e beber, todos nós precisamos fazer isso todos os dias. E a ideia aqui de casar e dar em casamento é porque isso era o costume da época. Inclusive, eles faziam isso muito cedo, né? E o casamento ele não era nem feito normalmente pelos noivos, mas eram os pais dos noivos que faziam as negociatas, né? Que faziam os arranjos para se casar, para que eles se casassem. Por isso o termo davam-se em casamento. E veio o dilúvio e destruiu a todos. E a ideia é justamente para a gente tomar cuidado, para que a gente não fique tão entretido e ocupado com as coisas do dia a dia, que a gente coloque a realidade do mundo espiritual no segundo plano. Então, o que Jesus está nos mostrando é cuidado, porque você pode estar vivendo de uma forma onde todo esse esforço que você faz vai redundar em nada, e menos, e muito pior, vai redundar em um grande prejuízo, um imensurável prejuízo, que é a condenação eterna. Então, se a gente não der atenção devida à nossa alma, o Senhor Jesus já falou no Evangelho de Marcos, aqui em Lucas também, mas ele diz: olha, cuidado, porque o homem pode ganhar o mundo inteiro. Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas o que ele dará em troca da sua alma? Então, a gente tem alguns exemplos na história que são bastante paradigmáticos, né? Que servem para que a gente visualize essa realidade que Jesus nos apresenta. Há alguns anos atrás, um jovem dos Estados Unidos, ele influenciou o mundo inteiro. O nome desse jovem era Elvis Presley. E ele se tornou um cantor muito famoso. Muitos até hoje têm ele como o cantor mais famoso do mundo de todos os tempos. E ele ficou muito rico e ele morreu afogado no seu próprio vômito. Ele tomou uma quantidade grande de remédios junto com bebida alcoólica e morreu quase com a cabeça dentro da privada. Ganhou o mundo inteiro, mas e aí? Nesse último momento, quem você acha que estava do lado dele? O que adiantou toda aquela fama, aquele sucesso, toda aquela influência que ele teve durante anos, né? Ele conseguiu realizar os seus desejos, se relacionar com as pessoas que quis, e conhecer os lugares que queria, e teve literalmente o mundo aos seus pés. E no final? Então, esse é só um exemplo, tantos outros exemplos que a gente tem, né, na história do homem mesmo, vendo esse fato se cumprir, que não adianta buscar realizações pessoais que estejam separadas do propósito de Deus. Por isso tem uma frase muito bonita de um cristão do passado, onde ele, em oração, ele pede: Senhor, onde as minhas vontades forem contrárias às tuas, destrua-as. Então, é isso que o cristão deve pedir. Senhor, não é o que eu quero, mas é o que tu queres, é o que glorifica o teu nome. Então, aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque durante 100 anos, como nós falamos ontem, Noé esteve alertando aquele povo. E nós temos 2000 anos ouvindo o Evangelho. Claro que nós não temos 2000 anos de idade, né? A pessoa mais velha aqui, eu acho que sou eu, 43 anos, os demais são todos mais novos. Mas a gente tem essa mensagem, a gente vive num tempo onde o Messias já veio, já cumpriu a obra de morrer em nosso lugar, nos deixou o Evangelho, enviou os apóstolos, a mensagem do reino chegou até nós, de maneira que nós somos muito mais culpados, porque nós recebemos muito mais.
do que os que vieram antes de nós. Então, agora, isso tudo foi uma introdução, viu? O texto que a gente vai começar a trabalhar hoje está aqui no versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então, aqui, uma conexão entre esses dois homens que estão separados por um grande lapso temporal. Você vai ver que Noé viveu centenas de anos antes, e inclusive Noé vivia na época em que as pessoas ainda tinham uma longevidade assim, muito extensa. Noé viveu centenas de anos, e já na época de Ló não, as pessoas viviam menos tempo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, eles compravam e vendiam. Olha que coisa! Comprar e vender. Não é o que a gente faz todo dia. A gente compra um pão, a gente tem um exemplo aqui. A gente compra, sabe, coisas para limpeza e tantas trivialidades. É uma das coisas mais comuns, é isso aqui, comprar e vender. E ele dá esse exemplo em uma sociedade que vivia basicamente da agricultura. Eles plantavam. Então, falar de plantação era a mesma coisa que falar da economia. Hoje não, hoje a gente fala da economia, a complexidade é muito maior. A gente tem as indústrias, né? Então você tem essa questão das formas de energia e tantas outras coisas que estão vinculadas em todo o sistema produtivo. Mas naquela época não, naquela época a economia era algo muito mais simples. Então você tinha a plantação, você tinha a criação de animais, isso girava a economia girava em torno basicamente disso. Hoje nós vemos uma sociedade um pouco mais complexa, mas isso já faz parte do propósito de Deus. Então aqui ele diz, cuidado, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E eu queria pensar com vocês, a gente não vai ter muito tempo, eu creio que a gente só tem até meia-noite, senão vai ser outro dia amanhã. Então, mas eu queria pensar um pouco com vocês o que está escrito aqui, até porque mais adiante Jesus vai fazer uma outra referência, não somente a Ló, mas a mulher de Ló. É a única passagem no Evangelho onde essa mulher, a esposa de Ló, que a gente não sabe o nome dela, tem uma referência. Isso é onde diz assim, lembre-se dela. Lembre-se dela em que sentido? Do exemplo dela. Então, para que a gente entenda o que Jesus está falando para esse pessoal, que sabia o que Jesus estava falando, porque isso aqui é a história deles, né, do povo judeu, eles são descendentes da linhagem de Abraão, mas muitas vezes a gente, quando lê o Evangelho, passa de forma superficial e rápida, a gente não consegue extrair os princípios que Jesus está tentando nos ensinar. E eu queria trazer para vocês essa passagem, ela está lá em Gênesis. A destruição propriamente de Sodoma e Gomorra, ela está em Gênesis capítulo 19. Mas eu gostaria de ir antes, porque tudo está interligado com uma escolha ruim. Olha que coisa interessante. No capítulo 13 de Gênesis, o versículo também é o 13. Eu não vou ler todo o capítulo 13 aqui, eu só vou ler esse versículo 13, mas eu quero explicar um pouco para vocês. Até esse momento, vocês sabem que Abraão, no capítulo 12, ele é chamado, Abraão não tinha filhos e Ló não tinha pai. Ló era sobrinho de Abraão, o pai de Ló morreu muito cedo. Então, muitas vezes a gente não pega essa parte. A relação de Abraão e Ló era como uma relação de pai e filho, porque Ló ele tinha esse vínculo afetivo com Abraão e vice-versa. Tanto que quando Abraão sai de Ur, Ló vai junto com ele. Então, o chamado é para Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai até onde eu mandar você ir. Abraão não sabia para onde Deus o mandaria, mas Abraão sabia que Deus era bom e que valia a pena segui-lo. Então Abraão vai e Ló vai junto com ele. E é o grande perigo. Olha, irmãos, existem dois momentos na vida de um cristão onde
aprovação ela é maior do que nos outros momentos, que é na escassez e na abundância. A gente às vezes se adapta, né? Então a gente tem um salário X e aí a gente se adapta àquilo. Divide em 10 no cartão, aí vai pagando, né? E aí a gente tem assim, não, eu já me acostumei a viver com essa quantidade. Então às vezes a pessoa recebe um benefício do governo, junta com o benefício de outro, e aí vai se juntando e as pessoas começam a aprender a viver com aquele padrão, né? E se de repente perder aquilo, é perigoso. E também se ganhar mais, também é perigoso. Por isso o apóstolo Paulo ele diz isso, que ele foi provado nessas duas extremidades. Eu soube ser um cristão quando eu tinha muito pouco, e eu também fui cristão quando o Senhor proporcionou abundância. Por que eu estou falando isso? Porque aqui houve prosperidade na vida desses dois homens que são parentes, que é Ló e Abraão. E eles se separaram por conta da prosperidade. Não é triste isso? Então, eles ficaram tão ricos que os seus pastores começaram a brigar. E aí, eles, como eles tinham... a riqueza deles era contada pelo número de animais, basicamente. E vocês sabem que animal precisa de pasto e água. Então, quando começou a multiplicar os animais, os pastores que cuidavam dos respectivos animais começaram a brigar entre si. E aí, então, eles se separaram. E a prioridade deveria ser de Abraão, como mais velho, devia ter essa honra de escolher para onde ia. Mas Abraão, com a humildade, disse: não, escolhe, e aí o lado que você for, eu vou para outro. Eu vou para o outro lado. E qual deveria ser a postura de Ló? A gente tem um exemplo na Bíblia muito bonito, que é o exemplo de Ruth. Essa proposta foi dada também a Ruth. Quando Noemi está voltando para Belém, eles estavam em Moabe, uma cidade, um território pagão, e agora ela está voltando. Seu marido morreu, seus filhos morreram, e ela vira para Ruth e diz: Ruth, é melhor você ficar com o seu povo, porque se você for para lá, o pessoal vai ter um preconceito com você, porque o pessoal lá de Israel, eles são preconceituosos com estrangeiros. E ela insistiu para que Ruth não fosse com ela. E a gente sabe que tinha outra que disse que ia, mas depois, quando pensou, não foi, que foi a Orfa. E Ruth disse: não, onde você for, eu vou. A postura de Ló devia ser essa. Ele sabe que a bênção de Deus estava com Abraão, ele vai se separar de Abraão. Ele vai dizer para os pastores dele, vai dizer: vem cá, irmão, que negócio de brigar com gado, coisa nenhuma. Olha, você trate de obedecer, ninguém vai brigar aqui por causa de dinheiro, não. Ninguém vai brigar aqui por causa de prosperidade, não. Vou continuar do lado do meu tio, porque ele que tem me ensinado a adorar a Deus. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas não foi essa a atitude de Ló. Olha o que diz aqui no capítulo 13. Ló, ele escolhe, ir para esse lugar muito bonito, principalmente para quem tem gado, que era um lugar que tinha bastante água e bastante pasto. Ele vê essa campina. O que é uma campina? É um lugar que tem muito pasto e tinha rios ali, água com fartura. E aqui no versículo 13 a gente já vê o que é que Sodoma era. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Como é que eu vou escolher e morar num lugar assim? Só porque eu vou financeiramente melhorar? Já imaginou isso? Quantas pessoas fazem esse tipo de escolha? Pastor, eu estou indo morar em outro estado e assim, sabe como é, Porque eu tive uma proposta de emprego muito boa. Que você vai congregar onde com sua família? Não, pastor, nem sei se vou congregar, não sei nem se é o lugar que eu vou ter igreja ou se é do verdadeiro evangelho, mas a proposta financeira é boa. E vale a pena ir para o inferno por causa disso? Tantas pessoas têm feito essas escolhas hoje. A gente tem falado tanto, como as pessoas entendem que igreja é igual a padaria. Tem que ser perto de casa e o pão tem que ser barato. Então, mas como assim? Você mora em Itapuã, vai para um estudo bíblico em Poços de Farias, congrega na igreja no Alto das Pombas,
né? Vocês aqui de Cosme de Farias que vão para o Alto das Pombas. Como assim? Vocês não têm igreja aqui? Só na minha chegada aqui eu passei por umas 20, né? Da entrada do bairro até aqui. Então, a grande questão não é a placa que está na frente, mas o que é ensinado dentro. Então, aqui a gente percebe que ele não prestou atenção. Ele olhou só a aparência. E ele fez uma escolha muito errada. A gente vê esse princípio sendo repetido na Bíblia quando Samuel vai ungir o rei, o novo rei que ficaria no lugar de Saul. E ele erra, ele é um profeta. E Deus diz, Samuel, você está errando, você está olhando a aparência. Deus sonda o coração. Eles eram pecadores contra o Senhor. E aqui continua. E o que é que acontece? Olha que coisa. Eu estou passando assim devagar, porque eu quero muito que vocês aprendam o que Jesus está falando no capítulo 17 de Lucas. Mas se a gente não entender o que está acontecendo aqui, a gente não vai entender o que Jesus está falando lá. Por quê? O título da nossa mensagem de hoje qual foi? Misericórdia e juízo. E aqui no capítulo 14, o que é que acontece? A cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades, né, porque elas eram muito próximas, então é comum a gente falar assim, Sodoma e Gomorra, mas eram cidades separadas, mas eram bem próximas uma das outras. Essas cidades, elas são atacadas por outros povos que se unem contra elas, e elas são dominadas, e eles são levados como escravos, são tomados as posses dele, e Abraão vai lá, sabendo, né, que Ló está entre esses prisioneiros. Abraão vai lá, luta, vence, e Sodoma e Gomorra agora são libertas. O pessoal quer dar dinheiro a Abraão, Abraão diz, não quero, porque o que eu tenho é Deus que me dá, e para mim já é o suficiente, não quero que depois vocês digam que vocês que me enriqueceram, porque tudo que eu tenho, quem me deu é Deus. E tudo isso acontece, e esse pessoal, em vez de se voltar em gratidão ao Deus de Abraão, esse pessoal se entrega ainda mais à imoralidade. E aqui é o princípio que Jesus repetiu, que uma casa é limpa e adornada, mas se ela estiver vazia, o espírito que habitava nela, maligno, vai voltar mais 7. Então, se Sodoma e Gomorra já era ímpia, depois que Abraão fez esse instrumento de demonstração de que quem manda é Deus, e eles insistem em viver uma vida em inimizade contra o verdadeiro Deus, o que acontece? A impiedade deles multiplica. É por isso que a gente vai ver aqui uma cena dantesca, uma cena assombrosa, que são uma tentativa de violentar anjos. Algo assim impensável. Meu Deus, esse pessoal não tem noção. Irmãos, quando uma pessoa se afasta de Deus, ela perde o freio. Sabe? É assustador. A gente tem que falar de um ponto, porque isso está vinculado também à ideia aqui do texto. Então a gente vive numa época onde a questão da imoralidade, ela tem chegado a um nível assim, nunca antes pensado. Então, alguns anos atrás, quando a gente falava de homossexualidade, a gente dizia assim, a comunidade GLS, que era uma sigla para gays, lésbicas e simpatizantes desse movimento. Então eu chamava GLS. Hoje, essa mesma comunidade, né, de pessoas que se voltam contra a ordem natural que Deus determinou, que o homem é homem, que a mulher é mulher, e que a união do homem e a mulher só tem a bênção de Deus dentro do casamento. Fora do casamento não tem bênção. Ah, não, mas é homem e mulher. Casado? Pecado também. Fornicação e homossexualidade, eles estão no mesmo patamar para Deus, porque não tem pecado grande nem pecado pequeno. A gente é que faz essa diferença, Deus não. Então, na nossa geração, a gente tem agora, né, essas passeatas do movimento, né? Tem até que se fala de orgulho gay. Então, LGBTQ+, porque assim, chegou um ponto que assim,
Qualquer coisa que vocês inventarem. O mais é justamente para mostrar isso. Que qualquer coisa que vocês inventarem está valendo e a gente apoia. Como assim? Não entendi isso. A que ponto chegou? Até eles não sabem mais o limite. Então, assim, não tem limite. É mais. O que inventar, inventou. E se a gente for falar alguma coisa, a gente ainda corre o risco de ser criminalizado como homofóbico. E não se fala de cristofóbico, que é aqueles que se levantam contra a nossa fé e querem que a gente a negue. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa realidade é uma realidade que se repete na vida. Então a imoralidade, a falta de parâmetros é um termômetro que mostra o quão longe uma sociedade vive de Deus. Né? Quando a gente está perto do Senhor, nós temos os princípios do Senhor regendo a nossa vida. Porque eu não posso dizer que eu sou de Cristo e viver uma vida longe dos seus preceitos. Mas eu também não posso separar as duas coisas. E dizer assim, não, eu sou uma pessoa moralmente correta, mas assim, a nível de religião, eu não tenho religião, aceito qualquer uma. Então você tem uma coisa de errado. Porque o cristão, ele é cristão. E os seus valores, eles são válidos porque são verdadeiros. Porque foi a verdade que nos contou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi a verdade que nos explicou a verdade. De maneira que fora da verdade, tudo é mentira. Tudo é mentira, tudo é vaidade. Então, aqui, nessa passagem, né, que a gente vai vendo aqui, chegamos então ao capítulo de número 19. Mas no capítulo 18, olha que coisa linda. No capítulo 18 eu não vou ler porque eu não quero me estender demais assim. Eu sei que se eu começar a ler eu vou começar a querer explicar mais e aí eu vou me delongar. No capítulo 18, Deus revela a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão, lembra aqui quem é que está lá? Ló. Olha que pepino. Rapaz, já tinha sido aquele dos reis, já tinha separado os reis. Conseguiu. Mas quando é o próprio Deus que se levanta contra, operando Deus, quem impedirá? Se é um ímpio, se é um rei ímpio que domina a gente clama a Deus e Deus liberta, como foi no caso do Egito, como foi no caso do cativeiro babilônico. Mas se é a ira do próprio Deus, quem vai nos ajudar? Se Deus estiver contra nós, quem será por nós? Então, o que foi que Deus fez? O que foi que Abraão fez? Clamou para Deus. Deus disse, vou descer juízo, vou matar todo mundo. Ô Senhor, e se tiver 50 justos? Eu vou destruir Córrego de Farias inteiro. Ô Senhor Jesus. Mas tem um estudo bíblico. É toda segunda. Tem alguém justo aqui? Nós somos alcançados pela graça. Amém. Mas justos, sabemos que não somos. Justificados, alguns. Infelizmente, nem todos. Então, ele intercede até que chegou o número de 10. Né? Mas se tiver 10? Mas de 10 eu não destruo. E tinha um? Não tinha. Tinha um justificado. Mas justo não tinha, porque a gente já viu as obras de Ló e sabe que ele pecou. O próprio Abraão também pecou. Então aqui, agora, o juízo vai começar a acontecer. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque nós já somos emissários do juízo de Deus na nossa geração. Então, de certa forma, o papel desses anjos aqui é o nosso também. A gente está anunciando para o mundo, vai se acabar tudo. E o que o mundo tenta fazer com a gente? Tenta violentar a nossa fé. Tenta nos tornar adúlteros e adúlteras contra o nosso Deus. Todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É isso que o mundo tenta fazer com a gente.
Por isso que esses anjos aqui, eles são importantes para a nossa compreensão do nosso papel enquanto igreja. Então, o mundo vai ser destruído. Não adianta a gente querer pintar de cor de rosa a história da humanidade. A gente está caminhando para uma destruição em massa, onde é só um pequeno grupo que vai ser salvo. Mas a gente, que foi alcançado pela graça, vai ter o mesmo sentimento que Abraão. Vai ter o mesmo sentimento que Paulo. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Não foi o que Abraão fez? Quando Deus anunciou o juízo, ele sabia que Abraão tinha um coração misericordioso com o Senhor. E ele intercede. E a mesma coisa o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Coríntios, ele vê a impiedade de Coríntios. A impiedade de Coríntios era algo assim tão assombroso, a imoralidade dos coríntios, que dizer que alguém era de Coríntios era como xingar uma pessoa de imoral. Você vê como a cidade de Coríntios era na época do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo chega até a pensar em ir para outro campo missionário, e o Senhor diz: não vá, Paulo, fique aí, porque eu ainda tenho muitos escolhidos nessa cidade. Fale e não te cales. E Paulo fica lá 18 meses na cidade de Coríntios. E ele escreve essa carta depois, dizendo: eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Mas a gente não pode se enganar. É nessa mesma carta, no final dela, no capítulo 16, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo diz: anátema todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Então não tem isso de separar a misericórdia do juízo. Deus é amor. Amém. Deus é amor. Mas Deus é ira. E a face de Deus que você vai ver tem muito com o relacionamento que você mantém com Ele. Você diz assim: não, eu amo a Deus. Amém. As suas ações vão falar mais do que as suas palavras. Porque aquele que me ama é o que me obedece. Falar que Deus é bom e que os servos de Deus são servos de Deus, até o demônio fez isso. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, uma escrava endemoniada, que adivinhava para os seus senhores, pelo poder do demônio. Ela era o quê? O carro de som de Paulo. Ela saía pela rua dizendo: ouçam esses dois homens, Paulo e Silas, eles são servos do Deus Altíssimo. E essa mulher estava cheia do Espírito Santo? Não. Cheia do cão. E dizendo que Paulo e Silas são servos do Deus Altíssimo. Quem era uma das pessoas que mais gostava de ouvir João Batista? Herodes. E como era a moralidade de Herodes? E quem foi que mandou matar João Batista? Eu não gostava de ouvir? Então a gente tem que tomar cuidado. Para a gente não estar dizendo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu sou evangélico, igual o pessoal da televisão, e viver uma vida completamente profana. Então cuidado, porque aqui há o aviso: comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então cuidado. Agora no capítulo 19, eu vou tentar ser o mais breve possível, irmãos. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló. E a ideia aqui, quero trazer para vocês, como eu disse, ficar na porta significava uma posição de destaque. Era como se fosse um guardião, um juiz da cidade. Tanto que na época, na antiguidade, quando você tinha alguma causa contra alguém, vamos imaginar, né, o irmão Mateus e o irmão Adalberto, eu sempre me confundo, eu perdo minha mente. Adalberto estão lá em Itapuã e eles moram um do lado do outro. E tem um espaço entre as duas casas. Aí um diz que é de um e o outro diz que aquele espaço é do outro. Né? Não é o caso dos irmãos aqui, estou pegando só um exemplo. E aí, onde é que eles iriam decidir isso? Na porta da cidade. Ir até a porta da cidade, um diz: eu vi primeiro, outro não, eu vi antes. E aí ia decidir lá os anciãos da cidade, as pessoas mais
respeitáveis da cidade, eles iam opinar e iria ficar decidido. Então é uma espécie de tribunal, essa porta da cidade. Não é algo assim que está aqui por exportar, né? Não é porque Ló não estava muito feliz em casa, ele foi dar uma volta e ficou na porta da cidade dando uma olhada. Não, ele estava ali porque ele tinha uma função nessa cidade. E ele estava lá sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Uma pessoa que, como Ló, que já havia visto, né, a manifestação de Deus na vida do seu tio. Então, quando ele vê esses anjos, ele reconhece. Ele diz, esses seres, eles são servos de Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses? Ele fala aos Tessalonicenses: quando eu cheguei até vocês, eu preguei o Evangelho e vocês receberam o Evangelho como de fato o Evangelho é, palavra de Deus e não palavra de homens. Então, é isso que a gente tem que entender, que a semelhança desses mensageiros e a mesma palavra no grego, ela também é traduzida para a gente, que é a palavra agnelos. A gente traduz como anjos, mas significa mensageiros, essa palavrinha. Então aqui em Gênesis 19, aparecem esses anjos e ele reconhece, ele prostra o rosto em terra, uma atitude de honra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite na praça. Então olha que coisa, ele convida porque ele sabe a cidade que ele está morando. E aí ele convida: fica na minha casa. E os anjos dizem: não, a gente vai ficar a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete. A ideia de banquete aqui é não só uma festividade, é um jantar, mas um jantar assim de honra, né? Com bastante coisa, os irmãos que gostam aqui, né? Então, tá lá na Bíblia, é banquete, né? Não é só assim, uma pipoquinha, né? É fazer o melhor. Se o melhor for uma pipoca, aleluia, né? Mas se não, não esconda o doce de leite no fundo do armário e espera o irmão ir embora, né? Faça o seu melhor. Então, cuidado. Aqui ele continua, versículo 3: deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Irmão, é uma coisa assim que a gente tem que ser bastante honesto. Aqueles que são um pouco mais velhos, né, como eu me considero, as pessoas no passado, elas tinham respeito. Então, quando você via um homem assim de cabelo grisalho, você já sabia, não, uma pessoa de respeito. Hoje é assombroso como essas pessoas mais velhas assim, elas se comportam pior, muitas vezes, do que os mais novos. E até dentro da igreja. Não é assustador isso? E aqui também, para você ver, isso é um reflexo do que aconteceu em Sodoma e Gomorra e do que isso gerou para eles. É um alerta para a gente. Então, enquanto que na Bíblia os cabelos brancos são referência à sabedoria, deveria ser. À medida que uma pessoa vai passando o tempo, tendo experiência com Deus, ele vai se tornando mais sábio. Mas se ele vai passando o tempo e ele vai se afastando de Deus, ele vai em derrocada. Ele vai se tornando uma pessoa cada vez pior. Eu sempre me entristeço em períodos de festividade, principalmente essa festividade que tem na nossa cidade anualmente. E aí você vê senhoras de 70, 80 anos de idade dizendo que eu quero morrer pulando carnaval. Não é possível. 80 anos de idade falando um negócio desse. Eu quero morrer bebendo, fazendo coisa.
Meu Deus, que absurdo! Até a idade da pessoa já devia fazer com que a pessoa tivesse uma vida mais tranquila, né? Mas a gente vê a nossa sociedade caminhando nessa direção, como era nos dias de Ló. Mas antes, versículo 5, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traz-os para fora, nós, para que abusemos dele. É um termo muito forte, né? É um termo muito forte. Então, a gente vive nessa sociedade que as pessoas nem escondem mais. Né? Já se tornou praticamente algo comum. Então, você vê essas festividades que acontecem. Ontem, vocês tiveram uma festividade aqui, né? O irmão estava me contando que até hoje de manhã ainda estava limpando a sujeira. E você vê assim, o que você acha que aconteceu ontem? Com bebida e som alto. Normalmente vai acontecer o quê? Bebida e som alto, o que vai acontecer? Então, é a sociedade que a gente vive e a gente vê essa questão de crianças a idosos na prática de atos indecentes, onde se a gente diz alguma coisa e reprova esse tipo de comportamento, a gente é visto como errado. A gente é visto como retrógrado. Eu, particularmente, sou chamado de quadrado pelas minhas filhas. Eu digo, provavelmente deve ser quadrado mesmo. Eu me acho quadrado, né? Minha forma física. Então, deve ser forma física, não, meu pensamento. Então, essa coisa é tão normal, todo mundo não. Com certeza tem um grupo de pessoas que não vai fazer isso. São 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Deus, em todo tempo, reservou um povo para si. Desde os 2 primeiros descendentes de Adão e Eva, que foi Caim e Abel. Caim era do diabo, mas Abel era de Deus. Então, todo mundo está fazendo isso. Não, todo mundo não. Tem um pessoal que Deus separou para ele e que eu quero estar incluso. Gostaria muito que vocês também tivessem. Nosso pensamento não pode ser influenciado pelo mundo. Nosso pensamento tem que ser influenciado na Bíblia. Influenciado pela Bíblia e pautado nas Escrituras. Então, cuidado. Nós vivemos em uma geração onde pastores têm dito que a Bíblia precisa de atualização, justamente para justificar esse tipo de coisa. Tem um pastor muito influente lá para o Sudeste, chamado Ed René Kivitz. Ele é influente, ele é estudioso, assim, escritor, mas assim, o que tem de inteligente do ponto de vista humano tem de diabólico. Ele é um dos principais defensores desse ponto de vista aqui, né? De dizer que pelo fato da nossa sociedade estar mudando, a Bíblia também tem que mudar. Então, o homossexualismo e coisas associadas a isso não deveriam ser mais tratadas como pecado. Mas a Bíblia deveria se atualizar nesse sentido. Como assim? Não. E essas pessoas são muito influentes, não se enganem. Então aqui ele diz, no versículo 5, chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os para fora para que abusemos deles. Saul disse então Ló a porta e fechou-a após si. E aqui a gente vai ver um grande perigo. Há muita explicação, assim, tentativa de explicar o que vai acontecer aqui, mas nenhuma delas isenta o erro de Ló. O que Ló vai fazer? Ló vai oferecer as suas filhas. Isso é assustador, né? Aí você diz, não, mas ele fez isso para a glória de Deus. Foi não, porque Deus não pede isso. Tanto que Deus não deixou que isso acontecesse. E lá em Deuteronômio diz que e as filhas dele eram prometidas, ou seja, elas estavam noivas. E para você ver como é perigoso, a gente está envolvido em uma determinada sociedade que vive longe de Deus, que a gente pode adotar os costumes dessa sociedade sem nem perceber. Ah não, todo mundo se veste desse jeito. Todo mundo fala assim. Não sou todo mundo.
Tem que tomar cuidado até nas pequenas coisas. Por quê? Porque a influência é como um vírus. Você não percebe. Quando você percebe, você já está doente. Você não vê assim, não. Tem um vírus e aí, não, agora eu vou me proteger. Alguém vê o vírus chegando? Então, quando você vê, você já o quê? Você já está doente. Já pegou você. Quando você percebe, você já está contagiado. Por isso que o cristão, ele tem que seguir a orientação de Jesus ao pé da letra. Vigiai e orai sem cessar. Porque se parar um segundo, contagiado. Essa onda mesmo política, de dualidade política no nosso país. Então, parece que os evangélicos escolheram um segmento, uma orientação política que é rotulada como evangélica. Não. A gente prega o evangelho para todo mundo. E os dois lados estão errados. E se tivesse 5 lados, estava tudo errado. Porque o verdadeiro governo do cristão é a teocracia. A teocracia, teo significa Deus, cracia, governo. Você deve ter ouvido muito falar de uma palavrinha, né, que tem se tornado midiática nos nossos dias, que é a palavra democracia. Teve até uma carta, né, que foi lida recentemente, né, em favor da democracia. E a democracia, ela é a junção de 2 palavras, demo, povo, e cracia, governo. Então seria o governo do povo. No caso da gente, isso é externalizado pelo voto. Então, mas o cristão entende que aquilo dali está debaixo do quê? Da soberania de Deus. Mesmo na época de Pilatos. Eu tenho poder, eu fui colocado pelo imperador, e eu sou representante do imperador aqui na Judéia. Se eu disser, Jesus, que você está livre, você está livre. Então me convence para eu te libertar, Jesus. É mais ou menos assim que Pilatos fala com Jesus. Jesus disse, nenhum poder lhe seria dado se não fosse meu Pai que te colocasse aí. Então, como cristãos, é importante que a gente entenda que tudo está debaixo da soberania de Deus e o nosso papel não é escolher lados, mas é pregar para todo mundo a mensagem do alto. E não escolher um lado ou outro, mas falar do caminho para o alto. Seja para quem for. Temos que tomar muito cuidado com esse ambiente que está tomando conta do nosso país. Porque hoje em dia, se você se diz evangélico, praticamente a pessoa já associa a uma determinada vertente política. Né? E aí você explica, não, eu não sou desse tipo, não. Meu compromisso é com Deus e não com os homens. E aqui, Ló, ele vai tentar conversar com os homens. Eu já quero, não vou me delongar muito, irmãos, pelo horário. E ele diz aqui, eu tenho 2 filhas. Elas ainda não conheceram, né, os seus respectivos maridos. Eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. E aqui a gente vê que toda vez que a gente tenta ajudar Deus, a gente só faz o quê? Bobagem. A postura aqui é a mesma postura de Moisés, quando começa a entender que ele tinha um chamado de liderar o povo. Então ele queria ajudar o povo. E aí ele viu um soldado egípcio dando uma surra em um parente seu, um hebreu. E aí ele vai lá e mata o soldado egípcio e esconde o corpo. E ele achou que fazendo isso, os seus irmãos iam perceber que Deus havia separado eles para ajudá-los. Mas foi isso que eles entenderam? No outro dia, os próprios hebreus estão brigando entre si. Aí ele vai lá e diz, mas vocês são irmãos. Por que vocês estão brigando entre vocês? Você vai querer me matar como fez com o egípcio ontem? Olha o perigo. Da gente querer ajudar as pessoas na carne. Na carne a gente não agrada a Deus. Na carne a gente não ajuda ninguém. A gente só atrapalha. Por isso, cuidado. Essa é a atitude de Ló. Ele está pensando
como homem. Totalmente alheio. Por isso que é tão perigoso a gente professar uma fé em Deus sem entendimento. Isso fez com que os judeus rejeitassem o Messias. E o apóstolo Paulo fala literalmente isso em Romanos. Eu dou um testemunho em favor do povo judeu. Eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Então, se a gente pegar algumas pessoas que se dizem evangélicas aqui do bairro, então essas pessoas elas dizem que oram, que jejuam, que fazem uma série de coisas, mas se você pegar algumas passagens da Bíblia para explicar, a pessoa não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda. Então, devemos tomar muito cuidado, porque o zelo ele deve ser acompanhado do entendimento. E, só para que fique bem claro, não existe entendimento sem zelo. Tem pessoas que dizem que têm entendimento, mas se tivessem, teriam zelo. Então, conhecer a Bíblia intelectualmente não é entendimento. Entendimento fala de relacionamento. Por isso que o diabo ele conhece a Bíblia melhor do que todos, mas ele não tem entendimento das coisas de Deus. Por isso ele é o nosso opositor. Agora aqui, continuando, ele diz, versículo 9, eles porém disseram, retira-te daí. E aqui é um livramento de Deus, porque você imagina essas duas moças, e aí depois a gente vai ver o que é que isso vai gerar na mente delas, o que é que elas vão fazer com Ló lá na frente. Aí você pergunta assim, e qual é a moral que Ló tem diante dessas filhas? Sendo que ele tinha oferecido elas para ser abusada. Então, para você ver as consequências. É como um pai e uma mãe que mente na frente do filho, e quando o filho mente para ele, ele não gosta. Mas meu filho, por que você não me falou a verdade? Mas meu pai, eu vejo você mentindo toda hora. Eu pensei que mentir é coisa normal. Então, devemos tomar muito cuidado, porque o que plantamos, colheremos. E aqui ele diz, versículo 9, eles porém disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juízo em tudo. E olha que coisa. Como as pessoas vão ser ingratas com a gente e a gente tem que estar preparado. Essas pessoas só estavam vivas porque Ló estava no meio delas. Se lembra do episódio que eu fiz questão de ler para vocês? Daqueles reis que vieram e venceram os reinos aqui de Sodoma e Gomorra, escravizaram eles, pegaram os seus tesouros para si, e aí porque Ló estava lá no meio deles, Abraão foi em socorro deles e os libertou e devolveu o tesouro para eles. E agora, eles reconhecem isso? Não. Eles ainda falam mal. É a mesma coisa. Jesus alimentou tanta gente, Jesus curou tanta gente, Jesus ajudou tanta gente. E qual foi a última frase que a multidão disse para eles? Para ele? Crucificam. Quando você vê a multidão, a última frase da multidão para Jesus? Crucificam. Olha o perigo da multidão. Daí o cuidado que a gente tem que guardar o nosso coração. Por quê? Porque as pessoas vão ser ingratas com a gente mesmo. Você é cristão, vai ver, tem gente que vai dizer, lá tem uns crentes, eu vou lá, eles vão me ajudar. A gente vai orar e em Cristo a gente vai ajudar, não na carne, no Espírito. E essa pessoa que a gente ajudou, infelizmente, vai voltar contra nós o seu calcanhar. Faz parte. Nem todos aqueles que entram pela porta chegam até o fim. Jesus ensinou a gente, na parábola do semeador, 4 tipos de solo. A semente é a mesma. E aqueles tipos de solo são o quê? As reações das pessoas diante da mensagem. Um rejeita de logo, o outro
recebe com alegria. A primeira dificuldade, abandona. E o terceiro tipo de solo, recebe, sabe que é verdade, mas não dá fruto, porque está mais preocupado com a sua vida do que com o propósito de Deus. Essa é a realidade. Por isso a gente tem que estar preparado. Porque o diabo, sabendo disso, ele vai tentar de todas as formas usar essas pessoas para nos afastar do Senhor. Isso é tão perigoso, irmãos. Porque eu estou fazendo esse alerta. Porque até um homem de Deus que vivia na presença de Deus como o profeta Elias, quando chegou a esse nível de ingratidão, ele quase abandona o caminho. Ele está lá intercedendo pelo povo, ele chega lá, sobe, todos vocês sabem o que acontece em cima do Monte Carmelo, o desafio com os profetas de Baal, o triunfo de Deus sobre os profetas de Baal, e aquele Israel que ficou 3 anos e meio sem chuva, Elias ora, vem chuva, e aí Elias começa a pensar, não, o povo agora vai seguir a Deus, amém? Não, o povo continuou seguindo a Baal. Aí Elias disse, não, aí não. Ou seja, eu fiz tudo certinho. O Senhor disse que era para dizer que não ia chover. Eu fui lá e disse que não ia chover. O Senhor disse para eu ir para o ribeiro, eu fui para o ribeiro. O Senhor disse para eu ir para a casa da viúva. Eu confiei. O Senhor me disse para vir para cá e desafiar os profetas. Eu fiz. E agora? Cadê que esse povo não se volta para ti? Aí ele vai e fala com o Senhor. A gente vê o diálogo dele e Deus. Só sobrou eu. Ele disse, não, seu senso, seu cálculo está errado. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, Elias. Você não está vendo direito. Mas ele quase se esfriou de vez. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a grande maioria das pessoas que a gente vai ajudar, porque somos crentes e porque o Espírito de Deus está em nós, vão ser ingratos com a gente. E, de certa forma, irmãos, isso é até positivo. Não, pastor, não vejo positivo, nada. Ô, irmão, você nunca leu o Sermão do Monte, não prestou atenção no que o irmão José pregou? Quando você faz para o Senhor e aquela pessoa que você fez não te recompensa, a recompensa vem da onde? Do alto. E é melhor o quê? Recompensa na terra ou no alto? Por isso que ele fala que é feliz aquele que é perseguido por fazer o que é certo, porque tem a recompensa. O reino de Deus é dessas pessoas que buscam ter sempre o seu tesouro no alto. Continuando, irmãos, já para a gente concluir a primeira parte. Eles, porém, disseram, sai, você quer ser juiz de tudo? Não parece a gente? A gente chega e diz, não, como agora? O homossexualismo é algo que não é correto. Aí você quer ser juiz de tudo. É você que diz o que está certo. Lá em casa, de vez em quando, eu ouço conversa, né? Porque é só você que está certo. Isso não é a Bíblia. Sim, e por que a Bíblia está certa? Porque é a palavra de Deus. Ah, mas eu não acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu sempre respondo, problema seu. Ela continua sendo. E naquele grande dia, você vai ver que ela estava certa. E aí daquele que tiver contra ela. Seja Deus verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Ah, mas Darwin, para quem não sabe quem é Darwin, né? É o que inventou esse negócio da teoria da evolução aí. Ah, mas Darwin falou, não tem nada a ver com Darwin, meu filho. Ah, mas Freud. E engraçado, você sabia que Darwin e Freud, todos os dois são judeus? Eles conheciam o Deus de Abraão e se voltaram contra. Dá até para a gente escrever um livro sobre isso. Então, ah, mas Freud, eu não tenho nada a ver com Freud, porque Freud era tão doido que ele nem se entendia. E eu vou dar ouvido um camarada desse. Então, a nossa sociedade é regida por esses princípios de homens assim, diabólicos. E a gente vê às vezes nossas crianças e adolescentes repetindo coisas que eles nem sabem de onde vieram. Eles ouviram e repetem. Eles ouviram e repetem. E aqui, versículo de número 9, a ti, pois, faremos pior do que a eles. E o mundo vai fazer o que com a gente?
Se a gente ficar firme no Evangelho, o que é que o mundo vai fazer? Vai ameaçar. Vai ameaçar a gente. Por isso que Jesus disse, eu vou concluir aqui, irmão, se Deus permitir, eu vou completar, né, essa exposição sexta e domingo. Né? Eu não quero passar com pressa, mas a ideia aqui é que você tenha cuidado, porque o que aconteceu com Ló, Jesus está dizendo com todas as letras, acontecerá na nossa geração. O que é que essas pessoas fazem? Ameaçam. A gente sabe que os anjos aqui, daqui a pouco os anjos vão dizer, Ló, sai daí, e vai cegar as pessoas. E a ideia no texto, no hebraico, a palavrinha é cegar pela luz. Uma referência até ao que acontece com Paulo. O que é que faz com que Paulo fique cego naquele caminho de Damasco? A luz que ele viu. Né? E aqui também os anjos, não é que fica tudo escuro para aquelas pessoas, é que os anjos a luz que saiu deles foi tão forte que as pessoas que estão ao redor ficaram cegas. Não é cegueira por conta da escuridão, é cegueira por conta da manifestação da luz. Coisa linda no texto, né? E no português às vezes a gente não entende, né? E aqui, Ló, ele vai e ele é ameaçado. Faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então as pessoas vão tentar fazer isso com a gente como igreja, para que a gente não pregue como foi pregado hoje. Relação de homem e mulher fora do casamento, pecado. Relação pessoas do mesmo gênero, pecado. É pecado. Não, mas e se um casal homoafetivo se converte? Eles vão deixar de ser casal homoafetivo. É como, por exemplo, eu não sei, né, se você... Na minha época tinha um termo chamado pistoleiro. Não sei se ainda tem esse termo hoje. Pistoleiro era alguém que a profissão dele era o quê? Matar. Então você tinha algum inimigo, aí você chamava o pistoleiro vinha e tirava a vida de uma pessoa. Aí esse pistoleiro ouviu o evangelho de José. Ele ia matar José. Misericórdia. Andou corrente. Disse, ele está vendendo muitos imóveis. Ele tá vendendo muitos imóveis. Deus é na vida dele. Eu tenho que tirar esse homem da face da terra. E aí o pistoleiro vem. E aí quando ele vem, aí eles vão conversar com esse homem para ver assim, uma hora que ele está assim, né, comendo. E aí José começa a perceber a graça do Senhor na vida do irmão. E aí José divide o evangelho com ele, e ele crê em Cristo. E aí depois que crê em Cristo, se batizou, foi para a igreja, conheceu o Quinho, o Paulinho, louvou. Aí ele disse, olha José, eu tenho que lhe contar uma coisa, eu fui contratado para lhe matar. Imagina, irmão José. Oh, Senhor Jesus. Mas você já se arrependeu, né, irmão? Então, essa pessoa que por profissão tira a vida dos outros, se ela se arrependeu, ela vai continuar nessa profissão, porque isso não é profissão, né? Mas ela vai continuar nesse ofício? Não. Como está escrito, o que roubava, qual é o ofício da pessoa? Eu sou um ladrão de carteirinha, então meu ofício é roubar. Era, o que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos para ter como acudir o necessitado. Percebe? Há uma transformação. Então, não podemos ficar achando que somos cristãos e se continuamos nos comportando como o mundo e falando como o mundo, onde não há diferença. Sendo que no livro do Apocalipse, as últimas palavras da revelação do Senhor, o sujo, suje-se mais ainda. Uma das últimas palavras, né? Porque está no capítulo final do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. O sujo, ele vai se sujar mais ainda. Mas o santo, você que foi alcançado pela graça de Deus, que recebeu o Espírito Santo, cada dia que você passar aqui na terra, o Espírito Santo vai te mostrar aspectos da sua vida e da minha que precisam ser mudados, para que a gente se torne mais parecido com Cristo. Esse é o propósito da nossa regeneração, está em Romanos 8.
Então aqui nós vemos como é perigoso. E o mundo vai tentar nos ameaçar. O mundo vai tentar dizer pra gente, se vocês continuarem assim, eu vou tirar vocês daqui, desse local de estudo. Aí a gente faz estudo em outro lugar. A gente tem uma tenda ali, não tem? A gente fica ali embaixo daquela tenda. Ou até ao relento. Que o importante é que a gente seja fiel. O servo de Deus, ele tem que ser fiel. E porque a gente é fiel, aí a gente vai ser perseguido. Eu quero concluir justamente abordando esse tema. Conta-se, né, que um determinado cristão daqui do Brasil perguntar para o pastor, né, vendo, né, como cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos. Hoje, né, não estou falando do passado, hoje, 2022, a gente tem visto um crescimento muito grande do movimento islâmico e um dos principais responsáveis pela perseguição dos cristãos é justamente o islamismo, né? Principalmente ali na região do Oriente Médio, da África. Então, onde o islamismo chega, eles começam a matar cristãos. E é uma perseguição, a gente vê igrejas, principalmente na África, tem um braço do islamismo radical chamado Boko Haram. Eles têm o costume de domingo, porque eles sabem que normalmente os cristãos se reúnem nos domingos, né, por conta da ressurreição. Eles vão nos dias que as igrejas estão mais cheias, que é o domingo, e eles metralham toda a igreja. Poucas pessoas sobrevivem a esses ataques e eles se repetem. E aí um cristão aqui no Brasil falou, mas pastor, por que a gente não é perseguido desse ponto? Então quer dizer que se a gente, e ao mesmo tempo que ele percebeu que o cristão aqui no Brasil não era perseguido, assim, violentamente, ele percebeu também essa maluquice do movimento evangélico, né? Onde se fala tanto de dinheiro e Cristo é colocado praticamente de escanteio nas igrejas. As pessoas só querem se dar bem, ficar rico, ter isso, ter aquilo. E disse, será que se a gente for perseguido, a gente vai ser fiel? E a resposta do pastor foi o contrário. Ele disse, não, quando a gente for fiel, aí a gente vai ser perseguido. Então, muitas vezes a perseguição está acontecendo na nossa vida de maneira mais ostensiva porque a gente não está sendo fiel. Então, o diabo não tem que investir na vida daquele que é infiel, porque quem é infiel já é dele. Então devemos ter muito cuidado e refletir. E nesse sentido, irmãos, a gente tem que ser radical. E a pessoa que você tem que mais cobrar santidade é você mesmo. A gente não pode querer falar de santidade na vida do próximo se a gente está com uma trave enorme no nosso olho. Então, é preciso que, se você entende que tem algo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, é a mão, é o pé, é o olho, tira. Não adianta ungir com óleo, não adianta fazer corrente de oração. Não, o Senhor disse que tem que cortar fora. Então a gente aprendeu aqui um pouco hoje dessa questão de Ló. Espero que o Senhor nos conceda a oportunidade de estudar um pouco mais na sexta e no domingo nesse sentido, porque é muito importante. Há um paralelismo bíblico entre o que aconteceu com Ló, com Sodoma e com Gomorra, e o que está acontecendo com a gente e o porvir consumador de Jesus na sua segunda vinda. E como igreja não podemos ser ignorantes a isso. Como cristãos, precisamos conhecer a revelação que nos foi dada e viver de acordo com ela. Obrigada, Senhor. Amado Senhor, nós nos envergonhamos, pois, a começar de mim, Senhor, ficamos muitas vezes angustiados e amedrontados com as ameaças que o mundo nos faz diante de uma postura mais firme dos nossos princípios. Eu oro para que o Senhor nos conceda esse espírito de coragem, como foi dito a Timóteo. Deus nos concede espírito de coragem, de amor, de domínio próprio. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Que a gente não venha retroceder
pois os que retrocedem o fazem para a sua própria perdição, mas que sejamos como aqueles que avançam em direção à vida eterna, entendendo essa verdade tão bonita, maravilhosa e imutável, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nos enche, Senhor, com essa fé verdadeira, que é demonstrada por meio das obras que são produzidas através da nossa vida de comunhão contigo. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nos faz ramos frutíferos da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a dar um bom testemunho no nosso viver diário, que venhamos a falar a verdade e vivê-la em sua totalidade, Senhor. Ajuda-nos. Eu oro em especial aos meus irmãos aqui de Cosme de Farias, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, com uma vida santa, entendendo que eles serão os principais convites para esse estudo bíblico. Convites vivos, à medida que eles possam ser santificados pela Tua Santa Palavra, Senhor. As pessoas verão essa diferença e aqueles que são Teus eleitos serão atraídos pela luz. Que nós possamos entender, Senhor, essa responsabilidade que vem acompanhada com o privilégio de sermos contados como Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga ao seu irmão, seja santo, porque o Senhor nosso Deus é santo.